Olá, eu sou Elcio de Trento e vamos conversar um pouco agora sobre a construção do espetáculo Fragmentos, a Pequena Florista. Este projeto nasceu da reunião de 3 companhias: a Substrato Cênico, de Trento Produções e Trágicas. Esse projeto foi pensado no momento crítico, tá, que foi a pandemia, e ele aconteceu à distância. Toda a construção dele, todas as reuniões que nós fizemos foram online. A história foi inspirada na Pequena Vendedora de Fósforos de Hans Christian Andersen. E a ideia era trazer essa história para o contemporâneo. Então pensamos ela dentro de um centro urbano contemporâneo. A cenografia do projeto Fragmentos, a Pequena Florista, foi a partir do estudo, do roteiro e da história. A história é localizada numa praça pública urbana. Então eu fiz uma pesquisa de imagens na internet de vários centros urbanos espalhados pelo mundo, do Brasil, na Europa, China, Japão. E a partir dessas imagens foi criada então uma praça de uma cidade num centro urbano fictícia, porém baseada em imagens reais. E nesse processo nasceu a ideia de que a caixa não seria para um único espectador, mas sim para 2, e que esses espectadores pudessem se perceber. A visão desses espectadores faz com que eles possam se incluir dentro da história. Então, o cenário também faz parte da dramaturgia da história. E essa menina, quando pensamos na personagem, uma menina invisível à sociedade, eu lancei esse desafio para a Aline, como criar essa boneca, tá, que representasse essa invisibilidade. É que além de ser uma boneca de 10 centímetros, articulada, que precisava deitar, que tinha que levantar a mãozinha para mandar as flores, toda essa questão da articulação, eu tinha uma questão que era um grande desafio, que é: essa boneca não pode ser vista. O objetivo dela é que ela seja invisível. Bom, a gente está falando de um teatro de lambe-lambe, onde o olhar do espectador está muito próximo ao boneco. E por menor que seja o boneco, não tem como você não enxergá-la, porque a proximidade é muito grande, assim. E daí minha cabeça começou a pensar em soluções, ideias, possibilidades. E daí eu fui pensar na coisa do camaleão, que eu falei, gente, como é que um camaleão funciona, Um camaleão, ele precisa ser igual ao seu entorno. E daí eu pensei na utilização de cores. Como as meninas estavam fazendo todo o cenário mais cinzento, mais azulado, que tem essa coisa do local onde é o cenário, eu pensei que a boneca poderia ter essas cores. E daí eu fui para a pintura. Como eu fiquei muito impregnada da história, e eu conheço o roteiro, sei o final dele, a minha primeira pintura, ela surgiu morta. Ela tinha um olhar de alguém que já tinha morrido, assim, Aliás, ela já tinha essa afeição de alguém que tinha morrido. E daí o que eu fiz? Eu fui jogando camadas de tinta, trabalhando com azul, com cinza, para que ela tivesse essa coloração. Mas eu só saberia se funcionaria depois de pronta, Juntando a caixa, juntando a boneca. A partir do momento que nós definimos que o boneco seria manipulado por baixo, tá, por vara, os desafios de cenário, os desafios de boneco e o desafio de iluminação foram lançados. E todos esses processos foram feitos à distância. E esse é um espetáculo que criar a luz foi um desafio, como sempre é. Foi um trabalho realizado junto com o cenário, conversando bastante com a INC, porque se tratava de um centro urbano, então a minha ideia foi que a iluminação fosse uma iluminação real,
como é um espetáculo que tinha são poucos personagens em cena, mas a ideia é que tenha pessoas e como um centro urbano, né, que sempre tem muita gente. A iluminação eu criei pensando nisso, né? Então todos os prédios têm iluminação, como as casas iluminadas e com iluminações diferentes, né? Tem iluminação de sacada, tem iluminação, uma luzinha num prédio, por exemplo, que é uma luz azul, como se fosse uma TV ligada, um abajur, né? Então tem essa composição. E a iluminação da igreja também, que é uma iluminação assim bem específica, que representa muita coisa ali, né? Uma luz também que é um pouco personagem, é uma luz bem, compõe bastante a dramaturgia do espetáculo, né? Que é aquela luz que vem da igreja e também ela também foi pensada, essa iluminação, para valorizar, né, o trabalho da Inesea com mosaico nas janelas. Então ela é bem realista, né, e ela marca muito também as cenas. A iluminação já da cidade, né, que compõe a cidade, eu fiz ali os postes, né, e com os fios aparentes, então isso também já compõe, uma parte da iluminação, enfim, mas que também é um pouco de composição de cenário, que também dá esse tom assim bem urbano pro espetáculo, né? A iluminação no Teatro Lambi-Lambi, ela caminha muito com a dramaturgia, porque o Teatro Lambi-Lambi, ele é uma cena muito curta, né? Então todos os elementos de cena, eles trazem elementos da história para o espectador. Então quando ele vê um espetáculo, né, como é o caso de Fragmentos, que ele vê aquela luz já marcada, por exemplo, quando a menina entra, ali já existe uma tensão, né? Então a informação já está dada. Esses elementos que eu falei dos prédios é uma informação, né? A informação de que tem pessoas naqueles prédios, a cidade não está abandonada. Então também é uma forma de compor aí a dramaturgia do espetáculo. Eu acho que é bem importante tanto a iluminação quanto a sonoplastia no Teatro Lambi-Lambi, justamente por essa necessidade, né, que é da própria linguagem do Teatro Lambi-Lambi, que é o resumo, a síntese, né? Então a iluminação, ela precisa ser muito precisa. A iluminação deve ser muito precisa, né, para ela apontar exatamente os elementos de cena, valorizar aquilo que o espetáculo quer dizer, no momento que quer dizer, com a intensidade que quer dizer. Então eu acho que falar de iluminação para Teatro Lambi-Lambi é também falar de dramaturgia, é entender esse elemento da cena como um elemento dramatúrgico. Quando eu recebo tudo na minha mão, tá? Aí nasceu um novo desafio, que era criar essa dramaturgia sonora, que todos os personagens deveriam estar ali, esses transeuntes, essa sonoridade da cidade. O fato que vem e que tira a vida dessa menina. Tá? Então a gente cria um contraponto dentro da proposta, sendo visível somente a menina, tá? E invisível todos os transeuntes. Então foi um projeto muito prazeroso,
desafiador, e ainda o é, tá? Porque levar a público um tema delicado como é esse que o espetáculo vem trazer é complicado. Tem gente que quer ver um final feliz. Nós somos talhados a ver um final feliz. Mas será que é possível para essa história, inspirada na Pequena Vendedora de Fósforo, de Hans Christian Andersen, trazida para o contemporâneo, dar um final feliz? Ou é melhor a gente enxergar a realidade? E o que podemos fazer para que as coisas sejam diferentes? Muito obrigado a Substrato Cênico, a Trágicas. Muito obrigado pela oportunidade de poder fazer essa história.